o direito penal no Brasil e os juízes que têm o desafio de fazer cumprir a legislação. Para debater ideias e trocar experiências, magistrados de todo o país se reuniram durante o 3º Fonacrim, o Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais, que aconteceu em Recife, Pernambuco, traçou uma radiografia sobre o ordenamento jurídico brasileiro na esfera penal. Esse é um momento muito interessante para a troca de ideias, para que se repense como deve essa sociedade receber a proteção do judiciário. Foram 3 dias de discussões que resultaram na aprovação de 14 enunciados e 9 recomendações. 2 delas tratam de alterações na atual legislação. Fazem debates, trocam ideias e, no fim, chegam a um determinado consenso. No dia a dia, né? Trocando palavras e olhando no olho. E teve espaço também para o debate de temas como os crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e tráfico internacional de pessoas. Portanto, não saia daí. O Justiça para Todos está só começando. O programa começa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Juízes federais de diversos estados estiveram em Brasília nesta semana para uma mobilização. O encontro foi na sede do Conselho Nacional de Justiça, onde o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, usou a palavra para manifestar o descontentamento da categoria sobre medidas recentes da presidente Dilma Rousseff. O corte unilateral promovido pela Presidente da República ao não enviar o orçamento encaminhado pelo Judiciário ao Poder Legislativo realmente fere a independência dos poderes e a estruturação daquele que é o Poder Judiciário. Do lado de fora do plenário do CNJ, magistrados federais acompanharam o discurso do presidente da AJUF. Ele retratou o sentimento da magistratura da União. Nós todos que integramos essa magistratura temos que nos fazer respeitar. E a AJUF, em conjunto com a ANAMATRA, com a MASDF, com a MAJUM, deve reivindicar de forma firme, clara e objetiva. Após as declarações de Antônio César Bochenek, conselheiros do CNJ fizeram questão de manifestar apoio à mobilização dos juízes federais. Para os magistrados, o posicionamento dos conselheiros do CNJ reforça a importância de que é preciso rever a atual situação da categoria. Isso foi extremamente importante, é um fato quase que inédito, até porque não só pelo fato de serem conselheiros que integram a Justiça Federal, mas por perceberem, por sentirem de perto que essa insatisfação, toda essa situação é absolutamente inadmissível que nos encontramos, ela não pode mais ser adiada. Nós não queremos sermos diferenciados e sermos menos valorizados, mas sim uma magistratura una, né, e forte, para que nós possamos traduzir em resultados e em ações fortes para toda a sociedade. Magistrados de todo o país reunidos para discutir os rumos do direito penal. Um fórum democrático que contou também com a presença de representantes dos poderes executivo e legislativo, além de autoridades que atuam no combate ao crime organizado. Na palestra de abertura, o tema foi a jurisdição criminal do Superior Tribunal de Justiça e os números chamam a atenção. Acompanhe. Recife, a capital pernambucana, conhecida pela riqueza do patrimônio histórico, foi o cenário do 3º Fonacrim, o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. Na abertura, o hino nacional ficou por conta da Orquestra Criança Cidadã, formada por moradores de uma comunidade carente da zona sul do Recife. O
Fonacrim é um espaço amplo de debate entre os magistrados que vivem o dia a dia da área penal. Os participantes têm a oportunidade de trocar experiências com juízes de todas as regiões do país. O objetivo é identificar problemas e formular propostas para melhorar o trabalho. O encontro reuniu cerca de 100 magistrados e ainda autoridades dos poderes executivo e legislativo, além de representantes da Polícia Federal, que atuam no combate ao crime organizado. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, conduziu a primeira palestra com o tema A Jurisdição Criminal do STJ e apresentou dados sobre os caminhos da magistratura na esfera penal. Este é um momento muito interessante para a troca de ideias, para que se repense como deve essa sociedade receber a proteção do judiciário. E essa quantidade enorme de processos mostra realmente que o judiciário está tentando fazer frente a isso. É um momento especial de preocupação, mas um momento também de repensar e quem sabe até de esperança em alguma mudança. É uma necessidade que o judiciário tem de repensar sua atividade para atender melhor essa preocupação que é desejo de todos de uma vida mais segura. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, por dia chegam em média ao STJ 50 processos da área criminal. Quase 60% são habeas corpus. Segundo o ministro, o acúmulo de trabalho e as pressões do dia a dia não podem ser motivos de desânimo para os magistrados. Eu sou um juiz. Minha vida foi na justiça, estou há 30 anos na justiça, passei pelos mesmos sofrimentos de início da carreira de vários deles e acho que enquanto se trabalha nessa atividade, o mais importante é manter o ideal de justiça mesmo. Isso pode parecer utopia, pode parecer até um certo exagero, mas eu digo que em cada processo que eu tenho desses 40, 50, 600, 700 por mês, cada processo que chega eu tento sim fazer a justiça. Eu sei que eles também querem isso, também sonham com isso e na verdade acho que não é tão difícil assim incentivar quem sonha com o bom, quem sonha com o justo. Espero que todos estejamos sonhando juntos e realizando um pouquinho de justiça. Para a juíza federal Carolina Malta, reunir especialistas vindos de todo o Brasil para discutir o direito criminal em Pernambuco é motivo de satisfação para toda a comissão organizadora. Havia uma vontade muito grande da gente de trazer os juízes criminais para cá, trazer um fórum dessa envergadura aqui para o nosso estado. E por ideia do Dr. Frederico Azevedo, que é o nosso diretor do fórum, encampada por mim, né, que me tornei coordenadora do fórum, nós botamos a mão na massa, né, para ser sincero, para trazer esse evento para cá. E foi uma surpresa muito grande saber o quanto as pessoas gostariam de vir a Recife, conhecer nossa cidade, porque veio um total expressivo de juízes. A melhor parte foi saber como o evento está prestigiado. E veja no próximo bloco os debates que movimentaram o público durante o segundo dia do encontro e a opinião de especialistas sobre temas polêmicos do direito penal. É necessário, sobretudo, criar mecanismos para que os juízes possam se aperfeiçoar, possam melhorar, possam trocar ideias e experiências. É daqui a pouco, eu volto já. Como agem as grandes organizações criminosas no Brasil e como esses grupos fazem para lavar o dinheiro que é resultado desses delitos. Esses foram alguns temas que movimentaram o segundo dia do Fonacrim. Além de palestras, os magistrados também assistiram a vídeos que mostram como agem as quadrilhas especializadas em crimes financeiros. A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região foi o local escolhido para o ciclo de palestras do terceiro Fonacrim. O auditório permaneceu lotado durante todos os painéis do evento.
Na plateia, magistrados que atuam em varas criminais e de execuções penais dos 4 cantos do país. Ciro José de Andrade Arapiraca, eu sou juiz federal em Campo Formoso, Bahia. Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, eu atuo na 9ª Vara Criminal especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, que promove o evento, o sucesso do fórum é resultado da busca incansável do magistrado por uma melhor qualificação profissional e pelo desejo de prestar um bom serviço à comunidade. A sociedade contemporânea exige que os juízes estejam em processo contínuo de aperfeiçoamento. E a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, entende que é necessário, sobretudo, criar mecanismos para que os juízes possam se aperfeiçoar, possam melhorar, possam trocar ideias e experiências. No FONACRIM reunimos juízes de todos os cantos do Brasil, com todas as diversidades possíveis, seja em questões sociais e nas próprias jurisdição criminal. Essa troca de ideias, informações e experiências, trazer para o FONACRIM as boas práticas, é de suma importância para que nós possamos propagar essas boas ideias e ter uma melhor prestação jurisdicional na seara criminal, que é tão cara, principalmente nas questões de organizações criminosas, delitos de corrupção, tráfico de todas as espécies. Então, com isso, a AJUF desempenha seu papel perante a sociedade de aperfeiçoar e contribuir para que a justiça criminal seja efetiva e que traga resultados bons para todos e para o sistema judicial e a sociedade. No primeiro painel, o assunto foi o direito penal mínimo. O distanciamento existente que nos leva a dizer sempre em relação ao criminoso, eu não sou como aquele. A gente fala isso, eu não sou como aquele, ele deve estar encarcerado, como se fosse algo muito distante de nós. E, no entanto, nosso desejo de punição, nosso desejo de prisão e do agravamento de tudo, ele é muito claro quando não temos nenhum elo com essa pessoa. Quando se trata de um familiar nosso, de um filho ou de um irmão, a gente pensa claramente que podemos resolver isso em casa. Poxa, não foi tão grave assim, né? Isso pode ser resolvido em casa. E nisso, esse elo é o que se discute muito, que seria muito importante ao juiz procurar uma aproximação entre ele e o acusado. As grandes organizações criminosas e os métodos especiais de investigação serviram de base para a palestra dos juízes federais Américo BD e Marlon Souza. Para os magistrados, as quadrilhas estão buscando técnicas cada vez mais sofisticadas e cabe à Justiça desenvolver instrumentos modernos para combater as práticas ilícitas. A gente precisa começar a ter alguns mecanismos para que isso não fique impune. E o Estado precisa, então, ter sabedoria de utilizar essas provas a fim de conseguir combater o crime organizado, que é um mal que assola hoje a nossa sociedade. O juiz Marlon Souza aposta na infiltração policial para reforçar a luta contra as organizações criminosas. Essa definição desses parâmetros é de primordial importância para que nós tenhamos uma investigação válida, porque, a meu ver, a única função do juiz criminal é de evitar nulidades no processo penal. Se as nulidades do processo penal forem evitadas, nós teremos uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória. Então, a meu ver, a importância é essa, até porque nós temos uma criminalidade, uma macrocriminalidade hoje, pautada pela especialização no cometimento de delitos, e a infiltração policial ela é uma nova técnica de investigação, totalmente diferente daquelas usadas pelo Código, previstas, pelo Código de Processo Penal, que tende somente a auxiliar o Estado no combate à criminalidade moderna. Outra mesa de debate que chamou bastante a atenção do público foi a que abordou os aspectos polêmicos da Lei de Lavagem de Dinheiro e o confisco criminal. O desembargador federal, Fausto de Santos, citou o exemplo da alienação antecipada de bens, que a princípio era muito criticada, inclusive no exterior, por aqueles que entendiam que a alienação violava o direito de propriedade. E, segundo ele, isso só mudou com a reforma do Código Penal. Pelos processos que já analisou, o desembargador é considerado hoje um especialista em crimes financeiros. Eu mencionei na minha palestra sobre a alienação antecipada, que foi algo discutido no passado,
e algo embrionário, os juízes não sabiam como fazer e acabaram fazendo. Fui muito criticado na época, fui criticado no exterior, inclusive, como violador da propriedade, do direito de propriedade, e hoje ela se consagrou. O CNJ faz recomendações a juízes, a lei, toda a legislação brasileira mudou nesse sentido, e isso também revela, por outro lado, o sinal da nossa fraqueza, porque por que se vende antecipadamente? Porque o Estado é tão moroso que é obrigado a é um sinal ruim, na verdade. Os juízes foram obrigados a tomar essa atitude de venda antecipada de bens, e depois ela se consagrou em lei, que nada mais representa do que a ineficácia do Estado em processar e julgar no tempo razoável. Durante o evento também foram apresentados vídeos. O juiz federal Sérgio Moro, que participa do Fonacrim desde a primeira edição do evento, mostrou uma reportagem sobre o leilão de bens de um traficante mexicano no valor de 13 milhões de reais. Ele foi preso no Paraná por tráfico internacional de drogas e foi condenado a 10 anos de prisão. Mais de 100 pessoas participaram do leilão dos bens de um traficante mexicano que investia o dinheiro do crime em imóveis no Paraná e em São Paulo. Esta casa, por exemplo, num condomínio fechado, foi vendida por quase R$1 milhão. O juiz tomou como exemplo o caso do traficante para sugerir um maior rigor no julgamento de crimes contra a administração pública. O que a gente observa na prática é que, às vezes, existem crimes tão graves, mas de outra natureza, por exemplo, crimes contra a administração pública extremamente gravíssimos, que não têm uma resposta tão severa por parte do judiciário. E, no fundo, o motivo é basicamente cultural. Não existe uma razão legislativa para o juiz, vamos dizer, ser mais leniente em relação a esse tipo de crime e ser mais rigoroso em relação ao tráfico de drogas. No encerramento das palestras do segundo dia do Fonacrim, os magistrados tiveram a oportunidade de conversar com o editor da revista Época de Brasília, Diego Skostesky. Possível, a meu ver, você conciliar o necessário direito à privacidade, que está previsto na Constituição, né? E também a boa condução da investigação, que precisa, muitas vezes, do sigilo mesmo, com a também necessária liberdade de expressão, né? E a liberdade do público de ser informado sobre o que acontece no processo judicial, mesmo no processo criminal que envolve a intimidade das pessoas. Então, me parece que o juiz ele pode, em alguns momentos, com muita cautela, muito cuidado, conversar sim com o jornalista, não para fazer julgamentos morais ou para dar declarações bombásticas, mas para esclarecer pontos que sejam fundamentais para que o público entenda exatamente o que a sentença, uma decisão está dizendo e o que ainda pode acontecer com o processo. E veja a seguir quais foram as recomendações e os enunciados aprovados durante o fórum. Fazem debates, trocam ideias e, no fim, chegam a um determinado consenso. No dia a dia, né? Trocando palavras e olhando no olho. É daqui a pouco. Eu volto em instantes. O terceiro e último dia do encontro foi marcado pelos trabalhos em grupos. Os participantes apresentaram propostas que foram votadas. Ao final do encontro, 14 enunciados e 9 recomendações foram aprovados pelos magistrados. No último dia do evento, o Fonacrim abriu espaço para o trabalho em pequenos grupos. Os magistrados foram divididos em 7 equipes. O grupo 1 tratou de prescrição, o 2 de crimes da lei de drogas, o 3 discutiu a influência da mídia nos julgamentos de grande repercussão. O grupo 4 falou sobre a execução penal federal. O 5, o processo penal eletrônico e a videoconferência. 6, tratou da instrução criminal. E o último grupo se reuniu para falar sobre prisão provisória e medidas cautelares.
Os temas discutidos internamente entre os grupos depois são apresentados no auditório para todo o público. Os juízes votam cada um dos temas. O que é aprovado aqui no Fonacrim merece a legitimidade do meio jurídico e o respeito dos juízes de todo o Brasil. Algumas proposições foram aprovadas por unanimidade, outras foram descartadas. Num clima bastante democrático e participativo, os juízes tiveram uma rica discussão sobre todas as matérias. No total, 14 enunciados foram aprovados. Entre eles, o acesso aos autos é irrestrito quando não há segredo de justiça. E sempre que possível, esse segredo deve limitar-se a dados ou peças específicas dos autos. O registro nos autos das pessoas que a eles tiverem acesso ou deles extraíram cópias não constitui restrição ao direito de informação. Não havendo substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, tanto no regime aberto quanto no regime semiaberto, há, nos termos da Lei de Execução Penal, cumprimento de pena em regime prisional, não cabendo à Justiça Federal suprir as eventuais deficiências e dificuldades do sistema prisional estadual quanto à existência ou não de casa do albergado e de vagas no semiaberto. É possível determinar a coleta de perfil genético para fins de alimentar o banco de dados previsto na Lei 12.654/2012 em situações devidamente justificadas, nas quais o material genético possa ser útil na identificação criminal em investigações futuras ou revisões criminais. Em casos de crimes graves contra a administração pública, não se deve permitir o apelo em liberdade, salvo se o produto do crime tiver sido integralmente recuperado. Um dos parâmetros para a fixação da fiança é o valor do dano causado. E é importante esclarecer, os enunciados aprovados no Fonacrim são recomendações e não é obrigatório que eles sirvam de base para as decisões judiciais dos magistrados que atuam na área criminal. Além disso, todo esse conteúdo vai se tornar de conhecimento público, já que será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Conselho da Justiça Federal, Superior Tribunal de Justiça e aos 5 tribunais regionais federais. De extrema importância a troca de ideias, de experiências, o que cada um já teve e o que está tendo nas suas varas em termos de procedimentos criminais e processos em si. Isso, dada, digamos, a dimensão continental do país, nós temos uma variedade bem razoável de tipos de processo. E isso eu acho que é importante. Os magistrados também aprovaram 9 recomendações. 2 delas propõem alterações na atual legislação. A primeira busca revogar a Lei 12.037 de 2009 e a segunda pede que seja reformulado o artigo 9º do Código de Processo Penal para ampliar a possibilidade de homologação de sentença penal estrangeira para cumprimento de pena no Brasil. Segundo os magistrados, ao final do terceiro Fonacrim, ficou a certeza de que o evento é fundamental para a troca de ideias e também para que se possa uniformizar posturas jurídicas da área criminal defendidas em diferentes regiões do Brasil. O fato de reunir juízes federais que atuam em várias criminais das 5 regiões do país traz essa credibilidade. Os juízes, nos dias que o período do Fonacrim, eles debatem as ideias e chegam a um consenso no final. Esse consenso, aqui, por exemplo, em Recife, são 100 juízes, quase 100 juízes federais, aí faz com que haja uma base maior para a consolidação, né, das ideias. Fazem debates, trocam ideias e, no fim, chegam a um determinado consenso, no dia a dia, né, trocando palavras e olhando no olho. E ao final do fórum, os magistrados aprovaram uma moção de repúdio sobre questões que envolvem o Poder Executivo.
O documento deixa claro que a moção de repúdio é resultado da insatisfação dos magistrados quanto à postura do Poder Executivo, que realizou um corte unilateral da proposta orçamentária do Poder Judiciário para o ano de 2015, além do veto do artigo 17 da Lei 13.024 de 2014, que trata da gratificação por acúmulo de ofícios. Para os juízes, a atitude do Poder Executivo atenta contra a autonomia e independência do Poder Judiciário, o que relega aos magistrados uma situação de inferioridade remuneratória perante os membros do Ministério Público Federal. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.